Exatamente. Davi Alcolumbre tá muito louco, tá doidão. Na verdade, Davi Alcolumbre resolveu comprar todas as brigas possíveis com o presidente Lula e passou a pautar, então, diversas pautas bomba. Desculpa aqui a redundância, mas é importante que a gente observe. Vamos voltar um pouquinho ali para o fim da escala 6x1, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, e quando chega no Senado, mesmo tendo fechado acordo, Davi Alcolumbre tendo fechado acordo com o presidente Lula, ele passa, então, a travar o avanço do fim da escala 6x1 e pauta uma outra PEC, que é a escala 7x0, que é justamente antagônica, é o contrário do fim da escala 6x1. Então começa ali, começa a querer prejudicar o governo e começa a pautar uma série de PECs e projetos de lei que causam um rombo de 2 trilhões de reais nos próximos 10 anos para os cofres públicos. Ontem mesmo foi trazido aqui o endividamento da dívida pública. Sempre é uma preocupação constante aqui nessa bancada, né? E de setores, e realmente é algo que todo o campo político deve se preocupar. Mas dessa vez, então, Davi Alcolumbre pautou pelo menos 4 projetos muito preocupantes para as contas públicas. A primeira é a securitização, que já foi trazida aqui, que foi passada na sua integralidade praticamente, não houve qualquer tipo de argumentação ou enfim, de negociação, e que vai causar um rombo de 1,4 trilhões de reais. 1 trilhão e 400 bilhões de reais é o rombo da securitização para um setor bem específico da nossa economia, e isso vai causar esse rombo. O segundo rombo gigantesco é a PEC das igrejas, que vai causar um rombo de 100 bilhões de reais. E o que diz essa PEC das igrejas? Que as igrejas não pagarão mais imposto sobre o consumo. E não pagando imposto mais sobre o consumo, poderão comprar aviões, helicópteros, vários bens de consumo sem pagar o imposto. E sabe quem vai pagar esse imposto das igrejas? Somos nós todos aqui. Cada um vai ter um aumento de 1% de todos os seus impostos para tapar esse buraco, porque é obrigatório. É obrigatório, né? Porque a gente tem agora a reforma tributária, tem o IVA, e quem vai ser repassado para todos nós. Então isso vai gerar um aumento de 1% dos impostos de todos os brasileiros a partir dessa PEC das igrejas, que já tem a sua imunidade tributária. Então, né, eu quero saber se a população considera isso ok, se considera isso justo, que todo mundo pague 1% para, sei lá, as igrejas comprarem. Nenhum problema, né, sobre a igreja, sobre a fé, mas assim, é justo isso para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros e brasileiras? Eu vejo com muita dificuldade isso, né? Não só para a igreja, qualquer um que faça esse tipo de demanda. E também tem uma questão que daí, para mim, essa é uma questão mais justa, mas tem que ser feito um cálculo, que é a aposentadoria dos agentes de saúde e piso de médicos e dentistas. Então, cada um seria um impacto de 500 bilhões de reais na conta pública. Então, temos aí essas pautas bomba. Claro, isso gera tensionamento, gera necessidade de veto por parte do presidente Lula. E aí, o ministro Gilmar Mendes já declarou, né, via STF, de que, e isso é meio óbvio, né? Nós que somos aqui, temos muitos parlamentares aqui nessa bancada, que nós sabemos, de certa forma, que toda vez que a gente impõe um gasto, digamos, para o executivo, nós temos que apontar a fonte da receita. E nenhuma fonte de receita foi apontada até o presente momento. Simplesmente se aprovaram gastos trilionários aos cofres públicos. E olha bem, né? Justamente quem apontou esse aumento de gastos são os mesmos que criticam o governo federal pelo gasto excessivo, pelo descontrole nas contas públicas. E aí dizem que a taxa Selic está alta porque o governo está descontrolado. E aí eles simplesmente aprovam 2 trilhões de aumento dos gastos públicos ao longo de 10 anos, sem nenhuma contrapartida dos cofres públicos.